Olá, meus amigos, tudo bom? Boa tarde para todos. Vamos lá para mais uma leitura. Você sabe que eu sinto falta. Vai chegando uma hora do dia assim que se eu já não fiz a leitura, alguma coisa vai estar me chamando para lá. Vai lá fazer a leitura, vai lá fazer a leitura. Tô viciada no bom sentido. Realmente eu sempre gostei. Em 1998, eu fiz o primeiro curso de tarô. E eu só jogava para mim, para as minhas questões e para os amigos, assim. Na verdade, mais para uma amiga que me pedia, a minha melhor amiga, querida, que eu amo de paixão. E aí eu fazia para ela, e às vezes ela, não, eu vou te pagar. Eu, não, não precisa. Ela, não, eu vou te pagar, a tua leitura é boa, me ajudou. Ela sempre foi uma querida. E aí fiquei muitos anos sem jogar, até para mim. Passei a usar outros oráculos, como o I Ching, que é o livro das mutações. Muito bom também, gosto muito. As runas, outros oráculos de aconselhamento, né? Mas sempre guardei o meu tarô com muito carinho, com muito respeito, que eu gosto muito. E aí tô eu aqui de novo, fazendo uma coisa que eu gosto. Para quem ressoar, se inscreve no canal, compartilha se você achar que vai ajudar alguém. Esse é o objetivo do canal, ajudar pessoas. Então vamos lá. Nosso jogo de 5 cartas. Só que eu vou abrir assim hoje, um do lado do outro. E fundo do deck. Como vocês sabem, eu já gosto de tirar as 5 cartas e depois já fazer a leitura. Espero que vocês estejam bem. Que se precisar de mais esclarecimento, eu tiro desse aqui. Então vamos lá. Qual o conselho? Sacerdotisa. Oito de ouros, ou pentáculos. E a cobra. A cobra tem vários significados. No caso aqui, pelo que eu estou percebendo, o que eu estou sentindo, não é uma pessoa peçonhenta na sua vida, ela não é uma pessoa ruim. A sacerdotisa é uma mulher, uma energia e também, provavelmente, a mulher do jogo, de muita sabedoria, de muita intuição, de muito conhecimento, de muita harmonia interior. É uma mulher que sabe ser sedutora de uma maneira suave. É uma mulher que tem muito conhecimento, tanto na área espiritual quanto na área da vida mesmo. Uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de aprender sempre. Tenha consciência de que a gente aprende sempre.
e não somos melhores do que ninguém por isso. Junto com a carta da serpente, que fala de um processo de cura e transformação pessoal. A serpente, ela também é um símbolo de cura, não é à toa que ela é o símbolo da medicina. E tem aqui o 8 de Pentáculos, que é uma mulher que trabalha, está em pleno trabalho e desenvolvimento de um projeto. Aqui a pessoa está trabalhando de vento em popa, assim. Trabalha muito, trabalha no que gosta, produz, está numa época de trabalho intenso e já de colheita daquilo que está fazendo. Então, essa carta é uma carta muito boa. Sabe quando a pessoa abre uma empresa, aí um ano depois ela está em pleno vapor? É essa carta aqui. Muitas ideias, muito trabalho e muita alegria nesse trabalho. Então, é uma mulher que está trabalhando bastante, se dedicando a um projeto de vida, colocando bastante foco. Aqui fala que essa mulher e esse momento dela é um momento de. Aqui é a carta da Imperatriz. De muita fertilidade, de boas ideias, de abundância, o que bate completamente com essa carta anterior, né? Do 8 de Pentáculos, que é o trabalho a pleno vapor. Então, abundância, fertilidade, plenitude, felicidade, né? Então, essa mulher é uma mulher que está produzindo muito, porém, ela está passando também por um momento, a gente sempre passa, né? Momentos familiares um pouco mais desafiadores. Essa carta fala muito de família e de ciclos e do arquétipo do feminino. Então, aqui eu sinto que está com algumas dificuldades familiares. Algumas brigas, algumas discussões. Aqui é o Ás de Espadas. Pessoas mais novas do que ela, dando trabalho. Tem aqui questões familiares acontecendo com pessoas mais novas. Pode ser filho, pode ser irmão mais novo. Alguém com muita energia dando trabalho para ela nesse momento, trazendo alguns desafios. O conselho para toda essa questão que apareceu, porque o resto foram questões muito positivas, né? O tarô está dizendo que é uma atitude muito da sacerdotisa, né? Se mantém no seu centro para ter as intuições corretas com relação a essa questão familiar mais difícil que você está passando e continuar tendo as intuições, as melhores intuições com relação ao seu negócio. Se você tiver essa atitude mais reclusa de meditação e pedindo orientação interior, o sol traz a iluminação dessa questão, da sua vida e dessa questão em si, que é uma questão que está deixando você triste, com certeza mexendo com você. Ainda mais se for filho, né? Mais próximo. Quando é familiar, a questão familiar às vezes a gente consegue protelar um pouco para resolver e tal, mas filho não. Filho é algo mais visceral, né? Então, o sol está te dizendo aqui, a atitude a se tomar com relação a essa questão é meditação, olhar para dentro e sentir qual a melhor atitude, quais são as melhores palavras, o que você deve fazer com relação a essa criança, esse filho, essa pessoa familiar que está te dando preocupações, né? E a carruagem aqui fala que você já está em movimento,
É uma energia de que você já fez algumas escolhas, já tomou algumas decisões. Mostra um movimento em direção à solução dessa questão. E ela traz a energia da vitória também. Então, ela traz as duas energias de escolhas. Diante do contexto aqui que a gente já está vendo, as escolhas, você já meio que já sabe o que fazer, qual atitude tomar. Então, faça que o sol e o seu Cristo interno, né? O seu coração vão estar sendo iluminados e você já sabe, provavelmente, o que deve fazer. Então, faça com confiança, que vai dar tudo certo. Ó, coisa boa. A carta da justiça, trazendo uma energia de justiça, de resolução, através do equilíbrio. Se você observar, ela está segurando uma balança e uma espada, ou seja, você tem o recurso necessário para fazer aquilo que tiver que ser feito, inclusive a nível de justiça, se você tiver que agir com advogados, né, com alguma necessidade nesse sentido de justiça mesmo, né? Faça, que vai dar tudo certo. A carta da cegonha fala em novidades com relação a esse aspecto. Então, se você entrou na justiça, está esperando uma resposta com relação a um filho, por exemplo, né? A guarda de alguém, você vai receber novidades. E essa criança, ou você, tem passado por provações e faltas. Teu coração tá carente, teu coração tá precisando de cuidado, teu coração tá precisando de alimento da alma. Se for uma adoção, por exemplo, essa criança vem de um espaço de muita tristeza, de muito abandono. Porém, a justiça vai acontecer e as novidades concretas vão surgir. Tem aqui uma cegonha com seu ovinho, uma mudança de curso, novidade chegando rapidamente. Rapidamente. E aqui no seu futuro próximo não podia ser melhor. Um fechamento muito bacana do seu jogo. A carta do mundo, que é o final de uma jornada, o final de um ciclo, dessa luta. Vamos supor que você está lutando bastante tempo para conseguir essa adoção ou essa guarda. Me pareceu aqui essa energia. Então, um fechamento de ciclo, a cegonha traz esse fechamento, você conquista o que você quer, a âncora trazendo concretude, segurança, estabilidade, não só na vida emocional como na vida prática, que já o jogo já mostrou lá que com relação a dinheiro, a finança, o seu trabalho, o seu empenho, o seu foco já estão gerando o que você precisa. E a carta do 10 de copas, essa carta é plenitude familiar. Olha só. Uma família no piquenique, um casal super sintônico, um filho tranquilo, momentos de alegria, momentos familiares muito aguardados, eu diria, nesse processo. No fundo do deck, dos 3, aqui tem o mago, a energia de um homem com você, um homem mais jovem, um homem muito prático, um homem que sabe utilizar as ferramentas que tem internas e para a vida, um homem sintonizado, equilibrado, mesmo sendo mais jovem. Ajudando você nesse processo que você vivenciou aí, que você está vivenciando com essa criança.
que com certeza é uma carta da Torre. Esse processo de adoção, de espera, ou de ganhar a guarda dessa criança, fez com que você entrasse, amadurecesse bastante, muitas ilusões foram embora, o amadurecimento trouxe crescimento e uma nova estrutura mais forte, mais verdadeira, mais madura para você durante esse processo. O 4 de Pentáculos fala de apego e acomodação. Provavelmente, o que eu estou sentindo aqui, que aspectos, esse homem, né, que faz parte da sua vida, aspectos dele foram trabalhados e teus também, porque o processo de um casal é sempre os dois juntos, né, cada um no seu caminho. Então tinha aqui uma acomodação, um apego, acomodação e apego, padrões que a Torre destruiu, e aí veio o amadurecimento e uma energia de praticidade, de poder, uma nova atitude focada na sua vida. Então tenha fé, tenha confiança que a cegonha garante, está trazendo aqui, a cegonha está trazendo novidades rápidas, a carruagem também traz um movimento rápido em todas essas questões. É o que temos para hoje. Não, vou tirar aqui eu tenho esquecido e eu gosto muito de tirar no final do jogo a carta das constelações sistêmicas. Para mostrar o tanto que o campo foi trabalhado com a leitura. Saiu uma lei da ordem. Na constelação familiar tem algumas leis que trazem ordem ao sistema familiar. Lei da ordem. Os que chegaram antes, aqui está falando da hierarquia, estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não é amor. Isso aqui fala muito de filho que bota o dedo na cara da mãe, ele quer crescer mais que o pai, que a mãe. E ele vai ser sempre menor que a mãe. Esse menor é ele no lugar dele, não melhor ou pior. Não existe essa característica. Hierarquicamente, quando a gente respeita o lugar da mãe, a gente não quer o lugar da mãe, ou então o irmão mais novo quer ser o irmão mais velho, e aí assume as responsabilidades do irmão mais velho. Isso não faz bem nem para o irmão mais velho e nem para o irmão mais novo que resolveu dar esse salto, sair do lugar dele e pular lá para o lugar do irmão, sabe? Por isso que essa ordem ela é importante para o amor fluir entre as pessoas da família. E acontece muito isso. Ao longo da vida e das circunstâncias da vida, a gente às vezes é colocado sem querer em determinados lugares que não são os nossos. E aí fica um pouco mais pesado, sabe? Então os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor, porque tem essa tensão entre as pessoas, fica uma tensão que você muitas vezes não consegue entender. Poxa, eu faço tudo por aquela pessoa e ela não gosta de mim, briga comigo, meio que de graça. Às vezes é só uma questão de se colocar no seu lugar. É isso que a constelação familiar faz. Abre o campo, vê as questões, elas aparecem no campo, a gente devolve coisas, se fortalece e volta para o nosso lugar. E a vida abre. Então, gente, um jogo muito bacana, um momento de desafio grande, mas ó, boa nova, né? Uma harmonia familiar, um fechamento de uma etapa de bastante luta, né? E essa criança que estava abandonada, se sentindo carente, com sentimentos aqui de tristezas muito grandes,
Em brevíssimo tempo, você receberá uma novidade. E aí, essa harmonia, em um novo momento, vai se estabelecer. Um momento esperado por você. Um momento esperado por você. Parabéns e até o próximo vídeo. Um grande abraço.